A animação do One Piece tem sido alvo de discussão há bastante tempo. Regularmente surge debates na comunidade sobre a qualidade da animação, sendo eles alguns justificados ou não. Desta vez surgiu um forte burburinho em relação à animação, especialmente depois do lançamento do episódio especial de One Piece Fan Letter, em comemoração dos 25 anos da série One Piece. E muitos fãs, ou alguns não muito fãs, vêm a público comentar que a animação está cada vez pior e que está cada vez mais cartunesca e com mais poluição visual. E eu vim justamente para este vídeo para desmistificar estas críticas, se elas são realmente fundadas ou infundadas. Então, colhem aí na cadeira que nós vamos para mais um vídeo depois da vinheta. E como é que é, pessoal? Daqui é o vosso Boyander. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Joncos da Banda. Vocês já sabem, se ainda não se inscreveram, ainda não ativaram o sininho, deixem dessa atitude gato e façam já. Para quem não sabe o que é atitude gato é quando tens uma atitude que é podre, que é reprovável, que o pessoal não gosta. Então, já sabes, ninguém gosta de ter atitudes gatos, então deixa dessa atitude gato e subscreva. E por que é tão importante subscrever e ativar o sininho, deixar o like e comentar? Porque isso ajuda bastante no engajamento e ajuda-nos também ao YouTube a recomendar mais vídeos e aumentar o crescimento deste canal. Então, se queres apoiar, por favor, não te esqueças de fazer estas etapas. Então vamos ao vídeo. A animação do One Piece sofre críticas, isso não é de hoje. Meio que quase sempre tem sofrido críticas. E até hoje eu tenho visto muitas pessoas criticando a animação até dos primeiros episódios. O que nem faz sentido, porque os primeiros episódios são de 1999. Mas o pessoal gosta de pegar no pé porque One Piece, como vocês sabem, apesar de ser um anime muito querido, também é um dos animes mais reiterados do mundo. Uma das coisas que eu tenho visto bastante nesta comunidade, e em conversa também com alguns membros dos Joncos da Banda, é que muitas das pessoas não gostaram e não têm gostado da animação atual do One Piece, específico o último episódio, que foi o episódio Fan Letter do One Piece, que não gostaram da animação e acharam que estava muito cartunesco. O que eu discordo, porque este episódio conta com uma equipa de profissionais altamente qualificados e com resultados que se assemelham muito a filmes do estúdio Ghibli. Então acho este episódio bastante deslumbrante. A introdução deste episódio especial faz um zoom emocionante da Batalha de Marineford, um dos arcos mais emocionantes do One Piece. Durante cerca de 30 segundos somos presenteados com uma animação incrível e fluida. No entanto, foi precisamente esta fluidez que gerou muitas críticas por parte de alguns fãs. Nas redes sociais, houve quem considera a animação muito confusa e fluida, enquanto outros comentam que o estilo cartunesco deste especial não combina muito com o anime. E estes comentários chamam-me bastante atenção. E uma dessas pessoas, inclusive vocês já sabem quem é, que é o Max aqui do canal do Joncos da Banda, uma dessas pessoas que me referiu que esta animação está bastante cartunesca, é que, se nós formos lembrar, One Piece sempre teve um tom e uma pegada um bocadinho cartunesca, nunca foi um anime que se propôs a ter uma animação realista. E eu não acho que tem que ter, eu já vou mais à frente, eu não acho que as animações, para elas serem boas, têm que ter uma pegada realista e que seja mais parecido com o real, já que eles não são live actions, eles não são séries, eles são animes, eles são animações. Isso dá muita liberdade criativa para os desenhadores poderem fazer o que eles querem, dentro, né, de algumas limitações e se tiver alguma coerência, não é? Mas que sendo bem feito, sai sempre bem, porque não precisa ser mais próximo da realidade, o que as pessoas às vezes esquecem. Mas para já vamos responder aqui a pergunta primordial do vídeo, que é: a animação antiga do One Piece é melhor do que a atual? Bem, respondendo a isso, primeiro temos que ver um ponto. A maior parte das pessoas que afirma que a animação antiga é melhor que a atual não se apegam necessariamente à animação em si, mas sim à estética daquela época. É importante diferenciar a animação da estética. Enquanto a animação refere-se ao movimento e à fluidez, a estética está relacionada com o design, a arte e as cores. No passado, a animação do One Piece era bastante limitada e estática, com momentos mais detalhados reservados aos clímaxes das temporadas, nas lutas contra os vilões ou os bosses. E isso acaba a ser até um pouco engraçado, porque até as mesmas pessoas que estão a criticar hoje da animação parece um cartoon e que a animação antiga era melhor, são as mesmas pessoas que criticavam a animação antigamente por ser bastante estática, o que, se nós formos a ver, não faz muito sentido, porque as animações em si, prontos, algumas, se nós formos rever bem,
tem a arte dos personagens muito bem feitas, enquanto ele foca-se apenas no design dos personagens e em planos estáticos, enquanto outros animes, por exemplo, como Devilman Crybaby, que são animes que investem bastante na movimentação da animação e não tanto, neste caso, no design dos personagens, e por isso é que as pessoas dizem que é feio, o quanto não, é uma espécie de animação e de arte diferente, convencional das pessoas, o que na minha perspectiva eu até gosto, não acho mal e nem me incomoda, porque eu gosto da movimentação e do sentido de fluidez que isso dá ao anime. Mas Anderson, dá para ter o anime que junta as duas coisas. Existe Kimetsu no Yaiba. Sim, existe Kimetsu no Yaiba, mas Kimetsu no Yaiba é lançado temporada por temporada e existe uma manobra imensa financeira que existe para esses episódios acontecerem. Tanto que muitas das temporadas de Kimetsu no Yaiba tiveram que ser feitas em cinema. E se nós formos a ver o retorno que sai um filme no cinema, é completamente diferente dos que saem pela televisão ou streaming, mesmo que nós podemos ver nas séries ou filmes. Os filmes que saem nos cinemas normalmente têm um budget reservado para eles muito maior. Então, claro que Kimetsu no Yaiba tem um investimento muito maior, uma vez que foram feitos vários filmes e esses filmes por si também são sucessos de bilheteria, logicamente que teria esse investimento. Mas fomos a ver, por exemplo, na última temporada, que tivemos um último episódio deslumbrante, existe uma crítica enorme em relação aos episódios anteriores porque não tem o mesmo nível de animação do último episódio. A animação foi mediana, tinha basicamente um monte de minions, pareciam todos iguais, com o corpo todos iguais e não havia diferença entre eles. Então, não dá para ter uma animação super detalhada em todos os episódios. Então, tem que ter sempre feito esse malabarismo para que, pronto, saia o resultado final, né? E nesse caso, Kimetsu, sim, a mim também me satisfez, mas, por exemplo, One Piece é um anime que sai semanalmente, desde 1999, então não dá para fazer algo desse tipo. Se nós formos a ver, a estética dos primeiros episódios evoca um forte sentimento de nostalgia para muitos fãs, o que contribui para uma perspectiva de que era melhor antes. Mas analisando tecnicamente, é evidente que a animação atual atingiu um nível de qualidade difícil de comparar com o passado. Outra crítica frequente é o estilo atual ser comparado demasiado com o cartoon, o que para mim isso não faz muito sentido, como eu disse anteriormente, por One Piece sempre ter elementos cartunescos, mesmo desde o mangá. Trazendo aqui também um exemplo para reforçar isso que eu estou a dizer, até tem uma entrevista do Eiichiro Oda, depois dele criar o Gear 4 em One, que ele disse que ele estava com saudades de desenhar personagens mais cartunescos, de ter mais uma liberdade criativa, de não fazer lutas cada vez mais realistas, e quis trazer um bocadinho daquela nostalgia que traria os cartoons antigos. Eu acho que isso é uma homenagem do Oda ao início da animação, não é? Porque as animações vieram com cartoons. Acho que é uma bela forma do Oda homenagear isso. O que nós estamos a ver basicamente no Gear 4, quando o Luffy luta, é ele se divertir e rir, e nós rimos com as lutas dele. É isso que o Oda quer, e não que as lutas sejam sempre muito sérias. Tudo bem, eu até aceito tu não gostares disso. Tudo bem, estás no teu direito, ok? Mas pronto, é uma escolha. Agora, dizer que é podre e que não faz sentido, eu acho que é desconhecer um bocadinho da obra. Por outro lado, algumas críticas sobre a poluição visual são mais compreensíveis. Há efeitos muito exagerados que podem tornar algumas cenas visualmente confusas. Embora esses elementos sejam parte do estilo moderno, é possível equilibrar a fluidez da animação com a estética mais limpa e mais agradável. Em resumo, o que eu quero transmitir nisso tudo é que não há nada de errado na animação atual do One Piece. Muito menos nesse episódio especial do One Piece que foi lançado. Esse episódio foi dirigido por Megumi Shitani, uma das diretoras mais talentosas da indústria da animação japonesa nos últimos tempos. E eu acho que ela fez um trabalho muito, muito bom neste episódio, porque este episódio conversa muito com nós, que somos fãs do One Piece, cheio de detalhes e de pequenas peças que nós podemos ver, que só realmente quem viu One Piece durante estes 25 anos pode apanhar e entender. Então, acho que é um episódio também muito, 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 muito direcionado a nós, e a animação desse episódio e disso tudo, acho que conversa muito com One Piece, como eu disse, um anime que sempre se propôs desde o início a ter esse estilo um bocadinho cartunesco, mesmo sendo uma animação japonesa ou um anime. Bem, na minha opinião, este episódio é um dos melhores já produzidos na televisão japonesa. E eu não estou de brincadeira porque vocês vão dizer, não, tu és fanboy do One Piece. Não é por causa disso. A produção deste episódio é algo que normalmente nós vemos em filmes, como no estúdio Ghibli, ou, como eu disse, Kimetsu no Yaiba, que muitas temporadas se apoiaram bastante em filmes, porque iam ser exibidos no cinema, e como eu disse, é outro público, dá mais dinheiro e é outro orçamento. E que neste caso, este episódio não saiu no cinema, foi um episódio de televisão. É sem dúvida uma animação impressionante,
foge do padrão habitual do One Piece, especialmente nas partes artísticas, mas isso não significa que seja negativo. Portanto, as críticas a este episódio são de facto bastante tristes. Esse episódio comemora 25 anos do One Piece e, como eu disse, se prestares muita atenção vais notar pequenos detalhes que só fãs verdadeiros do One Piece conseguem identificar e apreciar. Criticar a animação deste episódio é, na minha opinião, algo sem sentido. Claro que o One Piece não está isento de críticas. Existem momentos que podem ser criticados, como uma animação menos fluida, uma escolha artística duvidosa, ou efeitos que podem causar colisão visual, mas no geral as críticas acabam por exagerar e ignorar aspectos importantes que fazem o One Piece ser tão bom, e focando apenas nesses aspectos menos positivos. No fundo, este episódio é uma bela obra de arte de animação. E as pessoas que criticam acabam por não perceber a importância disso. Para concluir, acho que muitas das críticas feitas à animação do One Piece são exageradas e muitas vezes feitas sem real compreensão. Claro que cada um tem o direito de dar a sua opinião, mas lembrando que diálogo e conversação ajudam a chegar, se calhar, ao meio termo ou a alguma resolução. Bem, espero que este vídeo tenha sido claro para ti. Alguns pontos que eu trouxe aqui para defender a animação do One Piece e pronto, responder algumas críticas que têm surgido por aí no fandom e algumas pessoas que não estão fãs do One Piece. Então, se gostaste do vídeo e queres mais vídeos como estes, é só comentares, deixar o like e subscrever, como eu disse, é só deixar dessa de todo gato. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fui!